O Jogo da Vida, Florence Scovel Shinn. O amor. Cada ser humano que vive neste planeta está apenas iniciando sua experiência com o amor. Disse Jesus: um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros. Ouspensky afirma, em Tertium Organum, que o amor é um fenômeno cósmico e que abre para o homem a perspectiva de um mundo da quarta dimensão, o mundo das maravilhas. O verdadeiro amor é altruísta e livre do medo. Ele se derrama sobre o objeto de sua afeição sem cobrar qualquer retorno. A sua alegria é a alegria da doação. O amor é Deus em manifestação. É a mais potente força magnética que existe no universo. O amor puro e desinteressado atrai para si a si mesmo. Ele não necessita buscar ou exigir. Quase ninguém tem a mais fraca concepção do que seja o verdadeiro amor. O homem é egoísta, tirânico ou amedrontado em suas afeições, perdendo assim a coisa que ama. O ciúme é o pior inimigo do amor, pois a imaginação causa furor ao ver o ser amado atraído por outra pessoa, e invariavelmente esse medo se materializa quando não neutralizado. Certa ocasião, uma mulher chegou até mim em profunda aflição. O homem que amava havia-a abandonado por outra mulher e disse que nunca teve a intenção de casar-se com ela. Ela estava partida pelo ciúme e ressentimento e disse ter esperança de que ele sofresse tanto quanto a fez sofrer. E disse mais: como é que ele podia me deixar se eu o amava tanto? Eu lhe esclareci: você não ama aquele homem, mas sim o odeia. E acrescentei: você nunca poderá receber aquilo que nunca deu. Dedique um amor perfeito e receberá um amor perfeito. Aperfeiçoe-se em amar esse homem. Dê a ele um amor perfeito, altruísta, sem exigir nada em troca. Não o critique nem o condene, e o abençoe, onde quer que ele esteja. Ela respondeu: não, eu não o abençoarei, a não ser que eu saiba que ele está comigo. Bem, eu disse, isso não é um amor verdadeiro. Quando se oferece um amor verdadeiro retornará para você, seja desse homem ou de um equivalente seu. Pois se esse homem não for a escolha divina para você, não irá desejar tê-lo. Como você é una com Deus, será una com o amor que pertença a você por direito divino. Vários meses se passaram e as coisas permaneceram mais ou menos da mesma maneira, mas ela começou a trabalhar de modo consciente dentro de si mesma. Eu disse: quando você não estiver mais perturbada pela crueldade dele, ele cessará de ser cruel, uma vez que você estará atraindo isso através de suas próprias emoções. Então, contei a ela sobre uma irmandade na Índia, onde as pessoas nunca diziam bom dia umas às outras. Em vez disso, elas usavam estas palavras: eu saúdo a divindade que está dentro de você. Elas saudavam a divindade contida em cada ser humano e também nos animais selvagens da floresta. E elas nunca se machucavam ou feriam, pois viam somente a Deus dentro de cada ser vivente. Então eu disse a ela: saúde a divindade nesse homem e diga:
vejo em você apenas o ser divino. Vejo você como Deus vê você, perfeito, feito à sua própria imagem e semelhança. Ela começou a acreditar que se tornava mais equilibrada e gradativamente foi perdendo aquele velho ressentimento. Ele era capitão e ela sempre o chamava de o meu cap. Um dia, ela disse repetidamente: Deus, abençoe o Cap, onde quer que ele esteja. A isso destaquei: agora sim, isso é verdadeiro amor. E quando você fechar um ciclo completo, já não estará mais perturbada pela situação. Você terá o seu amor de volta ou atrairá seu próprio equivalente. Eu estava de mudança nessa altura e não dispunha de um telefone. Então estava fora do alcance dela por algumas semanas. Até que em uma manhã recebi uma carta que dizia: Estamos casados. Liguei para ela na primeira oportunidade e minhas primeiras palavras foram: O que aconteceu? Oh, ela exclamou, um milagre. Um dia eu acordei e todo o sentimento de sofrimento tinha acabado. Naquela mesma noite me encontrei com ele casualmente e ele me pediu em casamento. Uma semana depois estávamos casados e desde então nunca vi homem mais dedicado. Existe um velho ditado que diz: ninguém é seu inimigo, ninguém é seu amigo. Todos são seus professores. Então devemos ser às vezes impessoais e descobrir o que cada pessoa tem a nos ensinar. Logo aprenderemos nossas lições e seremos livres. O homem que amava aquela mulher estava lhe ensinando o amor altruísta, que cada pessoa, mais cedo ou mais tarde, precisará aprender do que se trata. O sofrimento não é necessário para o desenvolvimento do homem. Ele é o resultado da violação da lei espiritual. Mas poucas pessoas parecem ser capazes de acordar do seu sono da alma sem ele. Quando as pessoas estão felizes, elas geralmente se tornam egoístas e automaticamente a lei do karma entra em ação. O homem frequentemente sofre a perda mediante a falta de apreciação. Conheci uma mulher que tinha um marido muito bom, mas ela sempre dizia: não ligo a mínima para o fato de estar casada. Mas isso não tem nada a ver com meu marido. Eu simplesmente não tenho interesse pela vida de casada. Ela nutria outros interesses e raramente se lembrava que tinha um marido. Ela somente pensava nele quando o via. Um dia, seu marido revelou que estava apaixonado por outra mulher e se foi. Ela então me procurou repleta de mágoa e ressentimento. Eu lhe disse: trata-se exatamente daquilo que você pediu. Você disse que não ligava a mínima para o fato de ser casada. Daí, o subconsciente trabalhou no sentido de fazer com que você ficasse livre do casamento. Ela respondeu: sim, as pessoas conseguem o que querem. Ainda assim, se sentem magoadas por isso. Rapidamente ela entrou em perfeita harmonia com a situação e reconheceu que ambos ficaram mais felizes separados. Quando uma pessoa fica indiferente ou crítica e deixa de ser uma inspiração para o cônjuge, ele perde o estímulo que existia em sua relação anterior e fica irrequieto e infeliz. Um homem me procurou se sentindo desolado, desagradado e pobre. Sua mulher estava interessada na ciência dos números e havia pedido que ele lesse um mapa numérico que fizera. Parecia que o relatório não era muito favorável, pois declarou: minha mulher
diz que eu nunca serei ninguém na vida pelo fato de eu ser um número 2. Eu respondi: não me importa o que seja ou qual seja o seu número, pois você é uma ideia perfeita na mente divina, e nós pediremos o sucesso e a prosperidade que já foi planejada para você pela inteligência infinita. Em poucas semanas, ele havia conquistado uma posição invejável e 1 ano ou 2 mais tarde, conseguiu brilhante sucesso como escritor. Ninguém consegue ter sucesso nos negócios a menos que ame o seu trabalho. O quadro que o artista pinta por amor à sua arte se torna sua maior obra. Ninguém pode atrair o dinheiro se o despreza. Muitas pessoas se mantêm na pobreza ao dizerem: o dinheiro não significa nada para mim. Sinto aversão às pessoas que o têm. Esta é a razão por que muitos artistas são pobres. Sua aversão ao dinheiro os separa dele. Lembro-me de ter ouvido um artista dizer de outro profissional: ele não é um bom artista, afinal, ele tem muito dinheiro no banco. Essa atitude mental claramente separa o homem de sua provisão. Ele tem de estar em harmonia com a coisa, a fim de atraí-la. O dinheiro é como se fosse Deus em manifestação, na condição de libertação contra a falta e a limitação. Mas deve ser sempre mantido em circulação e usado corretamente. Acumular e economizar reagem como cínica vingança. Isso não significa que o homem não deve possuir casas e terrenos, títulos e ações, pois o celeiro daquele que semeia o bem está sempre cheio. Significa que o homem não deve acumular mesmo o principal se uma ocasião surgir quando o dinheiro venha a ser necessário. Ao deixá-lo fluir, sem medo e com alegria, ele abre o caminho para mais dinheiro chegar, pois Deus é a provisão infalível e inesgotável do homem. Esta é a atitude espiritual para com o dinheiro, e o grande banco do universo nunca falha. Vemos um exemplo do mal da acumulação na produção cinematográfica Greed, que significa ganância. A mulher ganhou $5.000 na loteria, mas não queria gastá-los. Ela acumulou e economizou. Deixou que o marido morresse sofrendo de fome, e no futuro, ela acabou tendo de fazer limpeza para ganhar a vida. Ela amava o próprio dinheiro e o colocou acima de qualquer coisa. E numa noite, lhe roubaram todo o dinheiro e lhe tiraram a vida. Isso é um exemplo daquele velho ditado: o amor pelo dinheiro é a raiz de todo o mal. O dinheiro por si só é bom e benéfico, mas quando usado com propósitos destrutivos, acumulado e retido, ou considerado mais importante do que o amor, traz a doença, a desgraça e a perda do próprio dinheiro. Siga as trilhas do amor, e todas as coisas lhe serão acrescentadas, pois Deus é amor. Deus é a provisão. Siga o caminho do egoísmo e da ganância, e a provisão se esvanecerá, ou ela se separará de ti. Por exemplo, eu conheci o caso de uma mulher muito rica que acumulava suas rendas. Ela raramente doava qualquer coisa ou valor, mas comprava e comprava tudo o que podia para ela mesma. Era louca por colares, e uma amiga uma vez lhe perguntou quantos ela possuía. 67, ela respondeu. Depois de comprá-los, ela os guardava embrulhados em guardanapos. Caso ela usasse os colares, as compras seriam justificadas e legítimas.
Ocorre que apenas os adquiria e guardava, violando assim a lei do uso. Seus armários estavam cheios de roupas que ela nunca usava e joias que nunca viram a luz do dia. Os braços da mulher foram gradativamente se tornando paralisados de tanto ela apegar-se às coisas, e posteriormente foi considerada incapaz de cuidar dos seus negócios, sendo toda a sua riqueza transferida aos cuidados de outras pessoas. Assim, o homem, na ignorância da lei, atrai sua própria destruição. Toda doença e toda tristeza advém da violação da lei do amor. Os bumerangues de ódio, de ressentimento e de crítica regressam carregados de doença e mágoa. O amor parece quase uma arte perdida, mas o homem que conhece a lei espiritual sabe que ela deve ser reconquistada, pois sem ela, o indivíduo se torna como metal que zune e pratos que tilintinam. Tive uma aluna certa vez que me procurava todos os meses a fim de ajudá-la a se livrar de um ressentimento. Depois de algum tempo, ela chegou a ponto de ter ressentimento apenas contra uma mulher, mas essa mulher a mantinha muito ocupada. Pouco a pouco, ela se tornou equilibrada e harmoniosa, até que um dia, todo o ressentimento havia se dissipado. Entrou radiante e exclamando: "Você não é capaz de entender como me sinto." Aquela mulher me disse algo e, em vez de ficar furiosa com ela, foi carinhosa e bondosa. E ela me pediu desculpas, sendo perfeitamente amável comigo. Ninguém pode compreender a maravilhosa leveza que sinto no interior. O amor e a boa vontade são inestimáveis nos negócios. Um dia, uma mulher me procurou queixando-se de sua patroa. Dizia que ela era fria e crítica, e sabia que não queria que ela ocupasse aquela função. "Bem", eu respondi, "saúde a divindade que há dentro da mulher e envie-lhe amor." Então ela disse: "Eu não posso, ela é uma mulher de pedra." E eu respondi: "Você lembra a história do escultor que precisou de um certo pedaço de mármore? Perguntaram-lhe por que precisava dele, e ele respondeu: porque existe um anjo no mármore. E dele o escultor produziu uma maravilhosa obra de arte." Ela disse: "Muito bem, eu vou tentar." Uma semana mais tarde, ela retornou e me contou: "Eu fiz o que você me sugeriu, e agora a mulher se tornou muito bondosa comigo. Até me levou para passear em seu carro." Às vezes, as pessoas ficam cheias de remorso por terem feito algo de maldoso a alguém, talvez há anos atrás. Se o erro não puder ser consertado, seus efeitos podem ser neutralizados fazendo-se algo de bom para alguém no presente. Pelo menos isso eu faço: esquecer aquelas coisas que ficaram para trás e tentar alcançar aquelas que estão diante de mim. A mágoa, o arrependimento e o remorso dilaceram as células do corpo e envenenam a atmosfera do indivíduo. Uma mulher certo dia me pediu, em profundo pesar: "Me ajude a ser alegre e contente, pois a mágoa tem me deixado irritadiça com meus familiares e isso me leva a produzir cada vez mais karma." Em outra oportunidade, me pediram para tratar de uma mulher que sofria pela morte de sua filha. Então, iniciei negando toda a crença na perda e na separação, e fiz a afirmação de que Deus era a alegria, o amor e a paz no coração daquela mulher. Ela se recuperou rapidamente e enviou um recado pelo filho para que eu não fizesse mais nada,
pois ela estava se sentindo bem demais, levando em conta que havia perdido uma filha, e isso não era adequado. Portanto, a mente mortal adora agarrar-se às suas crenças e arrependimentos. Conheci uma mulher que ficava se gabando dos seus problemas. Em vista disso, evidentemente ela sempre tinha algum problema do qual se gabar. Uma ideia antiga é a de que se uma mãe não se preocupasse com seus filhos, ela não seria uma boa mãe. Hoje em dia sabemos que o temor maternal é responsável por muitas das doenças e acidentes que ocorrem na vida dos seus filhos, porquanto o medo retrata vividamente a doença ou situação temida, e esses retratos se concretizam, se objetivam, se não forem neutralizados. Feliz é a mãe que pode dizer sinceramente que coloca os filhos nas mãos de Deus e sabe, portanto, que eles estão divinamente protegidos. Uma mulher acordou de repente certa noite, pressentindo que seu irmão estava passando por um grande perigo. Ao invés de se entregar às lágrimas, ela começou a fazer declarações de verdade, dizendo: "O homem constitui uma ideia perfeita na mente divina e está sempre no lugar certo. Portanto, meu irmão está no lugar certo e é divinamente protegido." No dia seguinte, ela descobriu que o seu irmão havia estado bem próximo do local em que uma mina explodiu, mas que escapou milagrosamente. Assim, o homem é o protetor do seu irmão, em pensamento, e todo homem deveria saber que aquilo que ele ama habita no lugar secreto do Altíssimo e abriga-se à sombra protetora do Todo-Poderoso. Nenhum mal recairá sobre vós, e nenhuma praga se avizinhará à vossa morada. O amor perfeito elimina o medo. Aquele que tem medo não é perfeito no amor, e o amor é a realização da lei. Intuição ou orientação. Reconhece-o em todas as tuas veredas, e ele dirigirá os teus passos. Não há nada que seja tão difícil de realizar para um homem que conheça o poder da sua palavra e que siga a sua própria intuição. Pela palavra ele coloca em ação forças invisíveis e reconstrói o seu corpo e remodela os seus atos. É, portanto, da maior importância escolher as palavras certas, e o estudante deve escolher cuidadosamente a afirmação que deseja fazer para impulsioná-lo ao imponderável. Ele sabe que Deus é a sua provisão, que existe uma oferta para cada demanda e que sua palavra proferida torna possível esta provisão. Pedi e dar-se-vos-á. O homem deve dar o primeiro passo. Aproxima-te de Deus e Ele se aproximará de ti. As pessoas têm me perguntado com frequência sobre como reconhecer uma demonstração, e eu respondo: pronuncie a palavra, e então não faça nada até que obtenha uma indicação definida, um sinal. Peça da seguinte forma: Espírito infinito, revele a mim o caminho. Fazei com que eu saiba se existe algo que tenha de fazer. A resposta virá através da intuição, ou um sinal, uma observação fortuita de alguém, ou uma passagem em um livro. As respostas às vezes poderão ser assustadoramente exatas. Uma mulher, por exemplo, desejou possuir uma grande soma de dinheiro. Ela pronunciou as palavras: Espírito infinito, abri o caminho para que isso me seja dado imediatamente.
deixando que tudo que for meu por direito divino chegue até mim agora, em grandes avalanches de abundância. Então acrescentou: dai-me uma indicação definitiva. Dizei-me se existe algo que eu tenha de fazer. Rapidamente surgiu-lhe um pensamento. Dê a um certo amigo a quantia de $100. O amigo em questão já havia lhe ajudado espiritualmente em oportunidade passada. Mais tarde, a mulher revelou o que aconteceu a uma outra amiga que lhe disse: espere até aparecer uma outra indicação, antes de dar o dinheiro. Então, ela esperou, e naquele mesmo dia encontrou com uma conhecida que lhe disse: dei $1 para alguém hoje. Foi tanto para mim, quanto seria para você dar a alguém o valor de $100. Aquela foi verdadeiramente uma indicação infalível, de modo que ela se percebeu estar certa ao doar os $100. Foi uma dádiva que provou ser um grande investimento, pois pouco depois daquilo, uma grande soma de dinheiro chegou até ela de uma maneira memorável. Doar pode abrir caminhos para receber. No intuito de criar atividade, fazer movimentar as finanças, deve-se começar por doar. O dízimo ou a doação de 10% da sua renda constitui um antigo costume judaico e com certeza traz crescimento. Muitos dos homens mais ricos deste país têm sido dizimistas, e eu nunca soube de algum caso em que isso falhasse como uma forma de investimento. A 10ª parte vai embora e retorna abençoada e multiplicada. Mas a doação ou o dízimo deve ser feito com amor e alegria, pois Deus ama aquele que doa com alegria. As contas devem ser pagas com alegria. Ao despojar-se do dinheiro que sai, deve-se fazê-lo sem nenhum temor e com sentimento de bênção. Essa atitude mental faz com que o homem seja o senhor do dinheiro. Este tem de obedecer àquele, e sua palavra proferida abrirá vastos reservatórios de riqueza. O próprio homem limita a sua provisão pela sua visão igualmente limitada. Às vezes a pessoa tem uma grande percepção da riqueza, mas fica com medo de agir. A visão e a ação devem seguir de mãos dadas, da mesma forma como aconteceu na história citada no vídeo anterior, do homem que comprou um casaco de pele. Uma mulher veio a mim pedindo para indicar-lhe a palavra certa para conseguir um emprego. Então eu pedi: Espírito Infinito, abri o caminho para que essa mulher encontre o emprego certo. Nunca peça simplesmente por um emprego. Peça pelo emprego certo, o lugar já designado na mente divina, uma vez que esse será o único lugar que trará satisfação. Então, dê graças de que ela já tivesse conseguido obter o emprego e que este se manifestaria para ela muito rapidamente. Em pouquíssimo tempo, foram oferecidas a ela 3 oportunidades, 2 em Nova York e uma em Palm Beach. E ela não sabia qual deveria escolher. Eu lhe disse: peça por uma indicação definitiva. O tempo já estava quase esgotando e ela ainda não havia se decidido. Em seguida, me telefonou dizendo: quando acordei esta manhã, pude sentir o aroma de Palm Beach. Ela havia estado lá antes e conhecia a sua fragrância de bálsamo. Eu lhe respondi: bem, se você pode sentir o aroma de Palm Beach estando ainda aqui, esta é certamente a sua indicação final. Ela aceitou o emprego
e acabou se tornando um grande sucesso. Com frequência, as indicações aparecem naqueles momentos em que não se espera. Certo dia eu caminhava rua abaixo quando senti uma súbita vontade de ir a uma determinada confeitaria, que ficava 1 ou 2 quadras dali. Minha mente racional resistiu argumentando: não há nada lá que eu possa querer. Contudo, eu havia aprendido a não dar atenção apenas à razão. Por isso segui até a confeitaria. Lá, olhei para todos os lados e realmente não havia nada que eu pudesse querer. Mas ao sair, encontrei uma mulher em que vinha pensando com frequência. Ela estava precisando de ajuda, e do tipo da ajuda que eu poderia lhe dar, e eu a ajudei. Muitas vezes, saímos para um propósito ou mesmo sem propósito, e nos defrontamos com outro. A intuição é uma faculdade espiritual que não se explica, pois ela simplesmente aponta o caminho. A pessoa sempre obterá uma indicação durante um tratamento. A ideia que daí advém pode parecer bastante irrelevante, mas alguns dos sinais de Deus são mesmo misteriosos. Certo dia, em sala de aula, eu ensinava que cada indivíduo receberia uma indicação definitiva. Passado algum tempo, uma daquelas pessoas veio a mim e disse: enquanto você fazia sua exposição, eu senti a indicação de que deveria retirar minha mobília do depósito e tentar conseguir um apartamento. A mulher havia vindo para tratar da sua saúde, e eu então lhe disse que, ao conseguir sua própria casa, sua saúde melhoraria, e acrescentei: eu acredito que o seu problema é uma congestão. Adveio do fato de estar longe dos seus objetos, da sua mobília. A congestão das coisas causa a congestão no corpo. Você violou a lei do uso, e seu corpo está sofrendo a respectiva pena. Então eu dei graças a Deus para que a ordem divina fosse restabelecida em sua mente, corpo e ações. As pessoas nem imaginam o quanto seus comportamentos agem sobre seus corpos. Existe uma correspondência mental para cada tipo de doença. Uma pessoa pode receber a cura instantânea através da simples percepção de que seu corpo constitui uma ideia perfeita na mente divina, sendo, portanto, íntegro e perfeito. Mas se a pessoa continua com seus pensamentos destrutivos, de privação, ódio, medo e condenação, a doença reaparece. Jesus Cristo sabia que toda doença vinha do pecado, mas advertiu o leproso depois da cura para que fosse e não pecasse mais, a fim de que algo pior não sobreviesse a ele. Portanto, a alma do homem, sua mente subconsciente, deve ser purificada, mais alva que a neve, para que se obtenha a cura permanente. E o metafísico está sempre mergulhando fundo nessa correspondência entre o pensamento, a mente e o estado físico. Jesus Cristo disse: não condeneis, para que não sejais condenados. Não julgueis, para que não sejais julgados. Muitas pessoas já atraíram a doença e a infelicidade por condenarem outras pessoas, pois o que o homem condenar nos outros, atrairá para si próprio. Por exemplo, uma amiga me procurou em grande ira e sofrimento, porque o seu marido a havia abandonado por uma outra mulher. Ela condenava a outra mulher e dizia continuamente: ela sabia que ele era um homem casado,
e não tinha o direito de aceitar as suas atenções. Eu respondi: pare de condenar a outra mulher. Ao contrário, a abençoe e livre-se dessa situação. De outra forma, você estará atraindo a mesma coisa para si mesma. Ela fechou os ouvidos para as minhas palavras, e 1 ou 2 anos mais tarde, ela mesma acabou profundamente interessada em um homem casado. Sempre que o ser humano critica ou condena, é como se ele pusesse as mãos num fio desencapado, pois pode esperar pelo choque que virá. A indecisão constitui uma pedra no caminho de muita gente. A fim de contorná-la, pronuncie as seguintes palavras repetidamente: eu sempre estou amparado por inspiração direta. Tomo todas as decisões corretas e rapidamente. Essas palavras impressionam o subconsciente, e logo a pessoa se dará conta de que está desperta e alerta, dando os passos corretos sem hesitação. Sempre achei destrutivo recorrer ao plano psíquico para a orientação, já que esse é o plano de muitas mentes e não só da mente única. À medida que o homem abre sua mente para a subjetividade, ele se torna um alvo de forças destrutivas. O plano psíquico é o resultado do pensamento mortal do homem submetido ao plano dos opostos. Ele pode receber tanto mensagens boas quanto ruins. A ciência dos números, ou a numerologia, e a leitura de horóscopos mantém o homem no plano inferior, no plano mental, pois ambas tratam apenas dos caminhos kármicos. Conheço um homem que deveria estar morto há muitos anos, de acordo com o seu horóscopo, mas ele está vivo e é o líder de um dos maiores movimentos neste país, voltado ao desenvolvimento da humanidade. É preciso uma mente muito forte para neutralizar uma profecia do mal. O estudante deve sempre declarar o seguinte: toda falsa profecia se transformará em nada, e todo plano que meu Pai, que está nos céus, não tenha planejado, será dissolvido e dissipado, pois somente a ideia divina passará e atuará agora. Por outro lado, se qualquer boa mensagem tiver sido dada, de que a felicidade ou a riqueza estão por vir, aceite e espere, e ela se manifestará mais cedo ou mais tarde, através da lei da expectativa. A vontade do homem deverá ser usada em concordância com a vontade superior. Eu desejo que o desejo de Deus seja feito. É a vontade de Deus conceder a cada homem que seja realizado todo o desejo correto do seu coração. E a vontade do homem deve ser usada para manter a perfeita visão sem nenhuma hesitação. E disse o filho pródigo: levantarei e voltarei à casa de meu pai. Muitas vezes abandonar as cascas e sujeiras do pensamento mortal constitui um imenso esforço. É muito mais fácil para uma pessoa normal ter medo do que ter fé. Assim, a fé se converte em um esforço da vontade. À medida que o homem se torna espiritualmente consciente, ele reconhece que qualquer desarmonia externa implica numa correspondente desarmonia mental. Se ele tropeça ou cai, sabe que está tropeçando ou caindo em consciência. Certo dia, uma aluna minha caminhava pela rua condenando uma pessoa em seus pensamentos. Ela dizia mentalmente: aquela é a mulher mais desagradável que existe sobre a terra. Quando subitamente 3 rapazes escoteiros viraram na esquina e quase a atropelaram.
Ela não condenou os escoteiros, mas imediatamente clamou pela lei do perdão e saudou a divindade naquela mulher. Os caminhos da sabedoria são os caminhos da gratidão, e todas as suas veredas se tornam pacíficas. Quando alguém faz seus pedidos com base nas leis do universo, deve estar preparado para surpresas. Tudo parece dar errado, quando na realidade está dando certo. Por exemplo, ensinaram a uma mulher que não havia perdas no pensamento divino. Portanto, ela não poderia perder qualquer coisa que pertencesse a ela, que qualquer coisa que fosse perdida seria devolvida a ela ou ela receberia o seu equivalente. Muitos anos antes, ela havia perdido $2.000. Ela tinha emprestado o dinheiro a um parente já havia algum tempo, e ele acabara falecendo sem fazer qualquer menção àquilo em seu testamento. A mulher ficou ressentida e furiosa, e já que não tinha nada documentado sobre a transação, ela nunca recebeu o dinheiro. Então, ela resolveu negar aquela perda e começou a coletar os $2.000 a partir do Banco do Universo. Ela teve que começar por perdoar o parente em questão, uma vez que o ressentimento e a falta de perdão fecham as portas desse maravilhoso banco. Depois disso, fez esta declaração: eu nego a perda, pois não existe perda para a mente divina, e, portanto, não posso perder os $2.000, que pertencem a mim por direito divino. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Ela morava em um apartamento alugado, cujo edifício se encontrava à venda, e no contrato de aluguel havia uma cláusula que dizia que se o apartamento fosse vendido, os inquilinos teriam que desocupá-lo dentro de 90 dias. De repente, o senhorio quebrou o contrato e aumentou o aluguel. Novamente a injustiça estava em seu caminho, mas desta vez ela não se deixou perturbar. Ela abençoou o senhorio, dizendo: já que o aluguel subiu, isso significa que eu estarei mais rica, pois Deus é a minha provisão. Um novo contrato foi feito, levando em conta o valor reajustado, mas por algum engano divino, a cláusula dos 90 dias foi esquecida. Logo depois, o senhorio conseguiu vender o imóvel, e por conta do engano cometido no novo contrato, os inquilinos puderam continuar por mais um ano. O agente imobiliário ofereceu a cada inquilino $200 no caso de vacância do imóvel. Várias famílias se mudaram, 3 permaneceram, incluindo a mulher. Um mês se passou e o agente reapareceu. Dessa vez ele disse à mulher: a senhora quebraria o contrato pela importância de $1.500? Rapidamente passou por sua cabeça: aí vem os $2.000. Ela se lembrou de ter conversado com uma vizinha sobre essa questão e combinado de que decidiriam juntas. Então disse ao senhorio que precisaria consultar alguém para tomar sua decisão. Em conversa com sua vizinha, ela lhe disse: bem, se eles lhe ofereceram $1.500, certamente vão lhe dar $2.000. Assim, ela acabou recebendo um cheque de $2.000 por desistir do apartamento. Isso significou certamente uma obra memorável da lei, e a aparente injustiça se converteu na abertura de caminhos para a sua demonstração. Isso provou que realmente não existe perda, e quando o homem assume o seu papel espiritual, ele colhe tudo aquilo que lhe pertence a partir deste grande reservatório do bem.
eu vos restaurarei os anos que os gafanhotos comeram. Os gafanhotos são as dúvidas, os medos, os ressentimentos e os arrependimentos no pensamento mortal. Esses pensamentos adversos, por si só, roubam do homem, pois nenhum homem se dá senão a si mesmo, e nenhum homem rouba senão de si próprio. Estamos aqui para provar a Deus e para testemunhar sobre a verdade, e somente podemos provar a Deus ao provarmos da plenitude a partir do nada e da justiça a partir da injustiça. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja mais lugar para recolherdes. Perfeita autoexpressão ou desígnio divino. Vento nenhum pode desviar o meu barco, nem tampouco mudar as ondas do destino. Para cada ser humano, existe uma perfeita autoexpressão. Existe um lugar que ele tem que preencher e que ninguém mais pode preencher por ele. Algo que ele tem que fazer, que ninguém mais pode fazer. Isso é o seu destino. A plena realização disso fica suspenso, como ideia perfeita na mente divina, à espera do reconhecimento do homem. Já que a faculdade da imaginação é uma faculdade criativa, faz-se necessário que o homem visualize essa ideia, antes que ela possa se manifestar. Portanto, o pedido mais elevado do homem deve ser o do desígnio divino para a sua vida. Ele pode não ter a menor ideia de qual ele seja, pois pode ser que exista dentro de si um talento maravilhoso e que esteja escondido, à espera de ser encontrado. Então o seu pedido deveria ser: Espírito infinito, abri o caminho e fazei com que o desígnio divino para a minha vida seja manifesto. Libertai o gênio que ora possa estar dentro de mim. Concedei que eu veja claramente o seu plano perfeito. O plano perfeito inclui saúde, riqueza, amor e perfeita autoexpressão. Esta é a matriz da vida, a qual traz perfeita felicidade. Quando alguém faz um pedido, pode-se dar conta de que grandes mudanças estão ocorrendo em sua vida, pois quase todo ser humano tem se distanciado muito do desígnio divino. Conheço o caso de uma mulher que testemunhou praticamente a passagem de um ciclone em sua vida e negócios, mas logo vieram os reajustes rapidamente, e novas e maravilhosas circunstâncias tomaram o lugar das anteriores. Perfeita autoexpressão nunca significará trabalho, mas assumirá tão envolvente interesse para si que parecerá simples e prático como uma brincadeira. Você já sabe também que o homem vem ao mundo financiado por Deus e que a provisão necessária à sua perfeita autoexpressão está disponível e à mão. Muitos homens já lutaram anos a fio com o problema da provisão, quando a sua palavra dita e sua fé poderiam ter solucionado rapidamente a questão dos fundos necessários. Um exemplo disso foi quando certo dia, após a aula, um homem me procurou e me entregou 1 centavo. Ele disse: eu só possuo 7 centavos nessa vida, e lhe darei um deles, pois tenho fé no poder da sua palavra dita. Eu quero que faça o pedido para que eu atinja minha perfeita autoexpressão e prosperidade. Eu pronunciei a palavra, e não mais voltei a ver aquele homem
até 1 ano mais tarde. Ele então veio diante de mim, feliz e bem-sucedido, com um maço de notas dentro do seu bolso, e me disse: imediatamente depois que a senhora fez o pedido, me ofereceram um posto de trabalho em uma cidade distante, e estou aqui agora para demonstrar minha saúde, felicidade e plenitude. A perfeição na autoexpressão de uma mulher pode torná-la uma perfeita esposa, mãe, dona de casa ou perfeita profissional. Peça por sinais definitivos, e eis que os caminhos se apresentarão, fáceis e bem-sucedidos. Não se deve visualizar ou forçar uma imagem mental. Quando o homem pede ao desígnio divino que se manifeste em sua mente consciente, ele recebe lumes de inspiração e começa a se ver como se estivesse conseguindo grandes realizações. Esta é a imagem ou ideia a qual ele deve se ater sem hesitação. Aquilo que o homem procura, está o procurando também. O telefone estava à procura de Graham-Bell. Os pais nunca devem impor carreiras e profissões aos seus filhos. Pelo conhecimento da verdade espiritual, o plano divino poderia se manifestar prematuramente, ainda na infância ou em tempos pré-natais. Um pedido a ser feito, por exemplo, em época pré-natal, deveria ser: deixai que o Deus presente nesta criança tenha perfeita autoexpressão. Fazei com que o desígnio divino de sua mente, corpo e realizações sejam manifestos em toda a sua vida, por toda a eternidade. Seja feita a vontade de Deus, não a do homem. O padrão divino e não humano é o mandamento que encontramos através das Escrituras, e a Bíblia é o livro que trata da ciência da mente. É o livro que diz para o homem como libertar a sua alma, ou mente subconsciente, dos grilhões da prisão. As batalhas ali descritas são imagens do homem travando uma guerra contra os pensamentos mortais. Os inimigos do homem devem ser os de sua própria morada. Todo homem como Davi, que matou Golias, o pensamento mortal, com uma pequena pedra branca, a fé. Então, o homem deve estar atento para que ele não seja o mau e preguiçoso, enterrando o próprio talento. Há um castigo terrível a ser pago por não se utilizar a própria capacidade. Com frequência, o medo se interpõe entre o homem e a sua perfeita autoexpressão. O medo do palco já acabou com a carreira de muitos gênios. Isso pode ser vencido pela palavra dita, o tratamento ou oração. O indivíduo perde, então, toda a autoconsciência e se sente simplesmente como se fosse o canal da infinita inteligência, pela qual esta se expressará. Ele está sob direta inspiração, sem medo e confiante, pois sente que é o Pai em seu interior que faz o trabalho. Um rapaz que vinha sempre à minha aula com sua mãe me pediu para usar da palavra para que ele fosse bem em seu futuro exame na escola. Então pedi que ele fizesse a afirmação seguinte: eu sou um com a inteligência infinita. Sei tudo o que deveria saber sobre esta matéria. Ele possuía excelente conhecimento de história, mas não tinha tanta certeza quanto aos seus conhecimentos de aritmética. Eu o encontrei alguns dias depois, quando me contou:
Eu fiz o pedido para aritmética e passei com ótimas notas, mas estava confiante em relação à história, onde acabei obtendo uma nota muito baixa. Lição: o homem sempre esbarra num retrocesso quando está certo demais sobre si mesmo, o que significa que ele está confiante em sua personalidade e não no Pai, em seu interior. Outra de minhas alunas me deu um exemplo disso também. Ela fez uma longa viagem ao exterior em certo verão e visitou muitos países, cujas línguas ela ignorava. A todo instante ela buscava orientação e proteção, e todas as suas atividades correram de maneira milagrosamente tranquila. Sua bagagem, por exemplo, nunca se atrasou nem se perdeu. Suas acomodações estavam sempre prontas e ao seu dispor nos melhores hotéis, e ela recebeu um serviço perfeito por onde passou. Então ela regressou ao nosso país, e por dominar a língua, sentiu que Deus já não era mais necessário. Então começou a tratar dos seus afazeres de maneira ordinária. Saiu tudo errado. Sua bagagem atrasou, em meio a muita desarmonia e confusão. A pessoa deve criar o hábito de praticar a presença de Deus a cada minuto. Em todas as tuas veredas, reconhecei-o. Nada é tão pequeno ou tão grande. Portanto, um pequeno incidente pode significar o divisor de águas na vida de uma pessoa. Continuaremos na próxima parte.